Compartilho com você o Evangelho do dia 8 de agosto, segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os versículos do Evangelho do dia falam de dois assuntos diferentes. Primeiro, o anúncio da paixão. Segundo, sobre a questão do imposto do templo. O anúncio da paixão. O primeiro anúncio da paixão havia provocado uma forte reação da parte de Pedro, que não aceitou e até censurou Jesus, numa tentativa de afastá-lo do caminho da cruz, do sofrimento e morte. Tal atitude levou Jesus a dar uma resposta enérgica a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás. O Evangelho do dia traz o segundo anúncio da paixão, diante do qual a reação dos discípulos foi mais branda. Ficaram tristes, registra o evangelista. Parece que eles começaram a compreender que a cruz é um caminho sem volta na vida de Jesus e por isso são tomados pelo desânimo. Por mais que Jesus procurasse esclarecer, a resistência de séculos contra a ideia de um Messias sofredor era maior. Sabemos que depois da ressurreição, aos poucos, Jesus ressuscitado vai ajudando os seus discípulos a compreender e aceitar que o Messias sofredor se tornou o Cristo glorificado, ressuscitado. Também na nossa vida é assim. Temos grande dificuldade de assimilar e assumir o sofrimento e as contrariedades como parte necessária da vida e missão. Segunda questão do Evangelho é a dos impostos. A segunda parte do Evangelho traz a pergunta dos cobradores de impostos a Pedro sobre a fidelidade de Jesus aos impostos do templo e ouviram de Pedro um sim convicto. Tal assunto voltou à tona quando chegaram em casa, através do questionamento de Jesus a Pedro: de quem os reis cobram impostos, dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro respondeu: dos estrangeiros. E Jesus concluiu: logo os filhos são livres. Embora os discípulos e ele sejam livres, portanto, sem obrigação, Jesus ensina que tanto ele quanto os seus discípulos não devem ser causa de escândalo e por isso pede que Pedro dê uma moeda pelos dois. O detalhe é que Pedro deve ir pescar e retirar da boca do primeiro peixe tal moeda.
Isso sugere que o imposto é fruto do trabalho. O texto pode ser acolhido como apelo também à participação fiel e dedicada no dízimo, como ajuda na manutenção da comunidade que celebramos a fé. Que seu dízimo seja partilha da parte que você tem pescado com o seu trabalho. Que Deus nos abençoe de modo muito especial você que nos ajuda, colabora com a paróquia através do dízimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.